Todas nós, aliás, eu falo todas, mas os homens também buscam bastante o recurso da cirurgia plástica. A gente quer se sentir melhor, né? Então, é em busca de uma harmonia facial, às vezes para corrigir algo que realmente precisa de um reparo especial. Às vezes você tem algo que te incomoda no seu corpo. Aí a questão é, mas como é que a gente faz uma cirurgia bem-sucedida? Onde é que a gente aprende mais sobre o assunto? Quem é que pode nos ajudar em relação às dúvidas que a gente tem para deixar a pele mais bonita, para deixar o rosto mais harmônico, para deixar o corpo bonito e bem contornado? A gente foi buscar um cirurgião incrível, é o pioneiro mundial no uso de botox para o rejuvenescimento facial. Gente, isso tudo começou no Brasil com ele que já está aqui, mas calma, ainda não vou mostrar para você. Desde 1992, tá? Que ele trouxe o botox para o uso no rejuvenescimento facial. É o procedimento mais realizado no mundo. Ele é sócio, fundador e diretor científico da Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e Cirurgia. Ele é o único ganhador do prêmio Ivo Pitangui em concurso do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. E é meu amigo, e é meu cirurgião há 20 alguns anos. Alguns anos. Aí tem alguém em casa falando assim, seu cirurgião, você já fez alguma coisa? Se você assistir até o final, eu vou contar. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Prazer Cláudia. enorme Prazer é recebê-lo e muita honra recebê-lo, viu? Viu? É a primeira vez que o Dr. Paulo Matsudo está aqui conosco. Isso porque ele tem uma agenda realmente maravilhosa, cheia, ainda bem, né? E aí hoje ele falou, não, eu quero ir lá e eu vou explicar para as suas telespectadoras e telespectadores sobre os novos procedimentos. E para a gente realmente é muito importante, que é aprender direto da fonte, né? Muito obrigado, Isso é Cláudia. ótimo. Bom, vamos falar um pouquinho, porque existem vários procedimentos diferentes e eu queria primeiro entender o que é que você tem como retorno no consultório. Qual é a principal queixa? O que as pessoas buscam? O que elas querem? Bom, você começou falando muito bem sobre a importância da harmonização facial. Muitas vezes a pessoa ela se torna um ser infeliz por algo que a incomoda e que pode ser resolvido. Existem as patologias congênitas, aquela que a pessoa já nasce, o cirurgião faz o seu interface, recolocando essa pessoa no seu habitat natural, corrigindo uma orelha em abano, um lábio leporino, patologias essas que são do nascimento. Outras que aparecem no decorrer da vida, como por exemplo uma ginecomastia, que é o aumento do peito de um garoto. Aquilo pode trazer um desconforto muito grande, aquela situação, o time sem camisa, o time com camisa, ele vai embora para casa. Então, essas situações psicológicas que não deixam as crianças fazer o seu desenvolvimento físico, mental e intelectual, muitas vezes estão associadas à falta e à ausência de uma orientação para a cirurgia plástica. Em relação ao rejuvenescimento, as mulheres começam a se preocupar a partir de quantos anos e devem buscar uma solução a partir de que momento da vida? Pois é, não existe uma idade real, existe sim a necessidade. E num país onde existe uma miscigenação muito grande, as necessidades também variam, porque a qualidade da pele ela é diferente, né, no sul de uma pele do norte. Mas as rugas sempre foram o inimigo número um. Talvez aí é que entrou o nosso trabalho, que realmente ele é pioneiro no mundo, quando nós fazíamos uma cirurgia plástica de face, Cláudia, que é uma cirurgia que exige a dedicação de qualquer profissional, leva horas e muitas vezes o resultado era maravilhoso. O paciente fala, doutor, eu não gostei dessas rugas que eu tenho ainda quando eu sorrio, quando eu levanto. E nós fomos em busca de algo que minimizassem as rugas e nós encontramos. No início, Cláudia, nós somos vítimas de críticas pelos próprios colegas. E aí o professor Pitangui, que até acho que tem um vídeo, áudio, a gente vai passar já. Né, que já era uma pessoa além do seu tempo, viu nesse procedimento o que nós estávamos querendo e ele percebeu que isso ajudaria muito a cirurgia plástica. Ele foi o primeiro e único defensor, aliás, não precisaria mais ninguém,
porque o nome dele, a palavra dele, o carinho, a atenção nesse momento foi muito importante. Nossa, então preste bem atenção, você que já fez uso da toxina botulínica e vê quantos resultados maravilhosos ela traz, e traz mesmo, isso é inegável. Muito obrigada em nome de todas e todos nós, né? Porque hoje homens e mulheres fazem uso e se sentem muito melhor e a autoestima volta a ficar mais elevada. Isso é realmente muito especial para todas nós. O prazer Obrigada. é nosso em compartilhar o conhecimento e os benefícios, né, que isso foi ensinado para todos os médicos. E eu vou compartilhar o vídeo do Dr. Ivo Pitangui falando sobre o uso do Botox e o pioneirismo do Dr. Paulo Matsuda. Pode rodar. O Botox surgiu e o Matsuda é um grande pioneiro aqui no Brasil e eu acredito que ele desempenha na cirurgia plástica um papel tão importante quando começou, junto com os neurocirurgiões, a auxiliar a que nós possamos ter dentro da motricidade um certo controle e fazê-la de forma harmoniosa e controlando determinados movimentos que poderiam ser exagerados. Sem dúvida, são procedimentos que vieram só enriquecer o nosso arsenal, não se colocam contra nenhum dos procedimentos da cirurgia plástica. Mais frequentemente, são procedimentos que se associam. Que interessante, né? Maravilhoso. E a gente tem vídeos também para a gente entender como é que tudo isso funciona, mas enquanto o doutor vai explicando para a gente. A toxina botulínica, ela pode ser utilizada em qualquer parte do rosto, como é que é isso? Sempre tem indicação. Eu acho que é primordial a consulta, Cláudia, que você sabe o quanto é importante essa conversa entre o médico e o médico e a sua paciente. A cirurgia plástica, muitas vezes a pessoa tem uma falsa expectativa. E desde que nós expliquemos direitinho quais são os procedimentos, ou às vezes um só procedimento pode resolver o problema, fica mais fácil em alcançar o resultado. A toxina pode ser usada na face toda. O terço superior da face é o mais conhecido, que é o nosso trabalho original, onde trabalhávamos as rugas frontais, que nós vamos mostrar aí no vídeo. Vamos ver o vídeo. A região do sorriso, os pés de galinha famosos, e aquelas expressões entre os supercílios que ficavam muito tempo marcando. Aí você pode ver o início do procedimento, paciente sem anestesia nenhuma, né? Estão aí as marcações, nesse caso iríamos fazer também os preenchedores, cuja associação, o ácido hialurônico com o Botox, aí a região glabelar, né? O tratamento, aí a parte muscular, né? Então você tem ao vivo e o bonequinho para os telespectadores entenderem melhor como se faz esse procedimento. Então é um tratamento completo da região frontal. Nós tratamos, você vê que tem ali um aparelhinho, que é um gelinho, para que a pessoa não sinta o desconforto. Ele mostrando onde ele entra no músculo, que ele vai minimizar as movimentações. Isso é importante, porque é muito feio alguém ficar com uma testa gelada. Fica parecendo aquele famoso pinguim de geladeira. A pessoa tem que ter uma expressão, né? E por isso tem que haver o entendimento entre o paciente e dentro dos seus desejos e o que o médico pode oferecer. Claro, tem aquelas que querem e manifestam uma paralisação total. Agora, ali no boneco a gente viu que deu uma inchadinha, mas na verdade não acontece isso no Aquilo ali, na verdade, normal, é né? um filme que eu usei no mundo inteiro, ainda uso, estou indo ainda este mês para um congresso internacional, que ele é muito elucidativo. Ele mostra onde o produto entrou, então didaticamente fica essa marquinha. Ah, tá, para ver Só até a didática, quantidade lembrada, de produto Cláudia. que é colocado. É isso. Porque uma pessoa que passa por um procedimento de aplicação de Botox, ela sai no mesmo No dia? mesmo dia. No mesmo Ok, dia. pronto. Virou. Mas ele começa a fazer efeito depois de quanto tempo? Ele faz efeito no momento, mas a ação final é em torno da segunda semana, 14 a 15 dias, dependendo do metabolismo de cada um. Tá, joia. Mas essa é a média. É legal sempre a gente falar um pouquinho o que é o Botox e o que é um preenchimento, porque são verdade. duas técnicas completamente diferentes, né? E que se complementam. Se complementam. Porque o Botox ele é indicado para as rugas dinâmicas. O que é isso? As rugas dos movimentos. E o preenchedor para os sulcos estáticos, as rugas estáticas. Então você, fazendo um menage desses dois procedimentos, você consegue um bom rejuvenescimento para pessoas que ainda não estão precisando da sua cirurgia plástica ou até para aquelas que se submeteram e têm uma exacerbação maior na dinâmica facial e precisam de um preenchedor
para elevar e melhorar um contorno, seja ele o labial. Eu acho que tem aí uma foto demonstrando que fica bem claro o que um faz e o que o outro Vamos ajuda. colocar essa foto, porque assim a gente consegue visualizar direitinho. É um diagrama. Porque são duas situações diferentes, né? Tem São. gente que fala assim, nossa, aquela pessoa tem botox na boca. Na boca não usa botox. Não usa botox. Botox, na boca nós usamos o ácido hialurônico. Tá. Essa oportunidade, olha lá, está aí mostrando o preenchedor, tratando os sulcos, né, tratando o lábio, fazendo uma projeção. E isso é com ácido hialurônico. E a outra, que eu acho que deve estar aí também, vai ser elucidativo para as rugas dinâmicas. Olha lá, a pessoa franzindo, elevando a testa, tinha as rugas, e depois a minimização com a elevação da cauda do supercílio, que dá um grau de jovialidade muito grande. E de serenidade, né? Aquela cara assim fechada. Exatamente. Aquela cara franzida assim. Não pode. Não, é legal. É Não. bom a gente estar com uma cara É mais verdade. leve, E às né? vezes a Isso é bom. pessoa nem é brava, mas ela tem aquilo como Tem aquela expressão expressão, facial. né? E fica Exatamente. forte marcado. Agora, o uso tanto do preenchedor quanto do botox tem um limite. Depois, Claro. a cirurgia plástica ou mini lifting, ainda existe esse termo? Existe esse Ele termo. é o indicado? Ele é o indicado. Hoje ele é o mais indicado porque o terço superior se resolve com a toxina. Tá. E a parte inferior, que também nós utilizamos a toxina botulínica para melhorar pescoço, para melhorar o canto do lábio, para minimizar o masseter. É uma série de conjunto de procedimentos que você consegue um rejuvenescimento. Agora, a globalização do tratamento, muitas vezes existe necessidade do mini lifting. E o mini lifting seria o quê? O mini lifting é um tratamento em 3 planos, que você pode muitas vezes utilizar até o plano ósseo para ter uma melhora da estrutura da face, a parte muscular, que com o tempo ela perde a sua vitalidade, as gorduras que vão mudando de compartimento no passar dos anos e a pele que vai perdendo a sua flacidez. Então nós tratamos esse conjunto, reposicionamos a musculatura e reposicionamos e retiramos o excesso de pele. Isso que dá uma naturalidade nos resultados e que é o que a pessoa quer, e não algumas coisas que se fazem que chocam ao você olhar. Então tem que haver essa distinção. E a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica tem excelentes profissionais. O Brasil é um local reconhecido, mas existe uma invasão da área por profissionais não habilitados. E depois acabam procurando o cirurgião plástico. Aliás, eu aprendi isso contigo. Na primeira consulta que eu fui até o Dr. Paulo Matsuda, ele falou, você não precisa fazer a cirurgia comigo, mas faça com o médico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ele me deu o site e falou, você pode pesquisar ali. Imagina, se eu estava do lado do Papa, eu tinha que fazer com ele. Mas eu não vou te contar ainda o que eu fiz, mas eu vou contar o que eu fiz daqui a pouquinho. Não é agora ainda não. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Qual é a diferença do mini lifting para o lifting? Bom, os dois são palavras que complementam. Muitas vezes, quando você fala mini lifting, você está minimizando uma situação com uma incisão até esta altura. Quando se faz o lifting total, é que você tem que tratar a região da testa e existe aquela incisão. Hoje, praticamente não se faz, por conta da toxina botulínica, que minimiza bem, e aquele corte total deixava uma área pilosa, às vezes deficitária, e aumentava muito a testa da paciente, e com isso você quebra a lei dos terços. Terço superior, terço médio, terço inferior, que dá o equilíbrio. Então, uma coisa, mas perdia a harmonia. Exatamente, outra, né? perdia a harmonia. Ou parecia que a paciente estava com uma peruca mal colocada, para os seus telespectadores entenderem bem. Doutor, existe assim, limite de idade para se fazer uma cirurgia plástica, um mini lifting, por exemplo? Tem muitas senhoras assistindo agora que já estão com uma idade mais avançada, mas com muito sonho de rejuvenescer. Verdade. Até que idade é seguro fazer um procedimento como esse? O que está acontecendo é a longevidade está levando as pacientes a viverem mais e elas querem viver melhor. A medicina houve progressos incríveis, sobretudo na área cardíaca e na área de oncologia, o que garante uma sobrevida maior. E qualidade de vida é a pessoa estar bem. Então, o mini lifting se aplica muito bem a essas pacientes ou, em alguns casos, o lifting. Não existe também um limite de idade, e sim a necessidade. Cláudio, eu já operei paciente com 78 anos.
já operei jovem da cirurgia da face, o mini lift, de 24 anos, porque ela tinha necessidade, ela tinha aquele rosto caído, triste, uma moça bonita, de pele clara, olhos azuis e o supercílio caído, a testa curta. Então se aplicava aquela técnica. O mini lifting já corrige a parte de pálpebras, não? Não, são cirurgias que São se cirurgias complementam. distintas. Distintas que se complementam. Muitas vezes a associação do envelhecimento é na região periocular, que nós falamos, são as pálpebras, que merece o tratamento, que valoriza muito. Os olhos, uma área de contato, então, sobretudo para pessoas de pele clara, então a moldura, né, é que chama atenção. Sim. Esse excesso de pele deve ser removido. Agora, a gente, no próximo bloco, tem perguntas que nossos telespectadores já fizeram. A nossa produção eficiente disparou um vídeo do Dr. Paulo Matsudo e já tem muitas perguntas aqui. Agora vamos voltar aqui. Dr. Paulo, tem bastante pergunta já. A turma gosta de saber, quer saber como é que funciona o procedimento, se é muito doloroso o mini lifting. Deixa eu só buscar aqui pra gente falar o nome bonitinho, porque tem gente participando de vários lugares do Brasil. Por exemplo, a Gláucia, ela é do Rio de Janeiro e ela quer saber o seguinte: doutor, eu quero muito fazer uma cirurgia na minha papada, mas já me falaram que é melhor eu juntar a papada com o pescoço. Isso é verdade? Bom, normalmente eles Papada é isso aqui, né? A papada ao pescoço. Esse tratamento, a Gláucia, você pode realizar, sim. Existem excelentes cirurgiões plásticos no Brasil todo, inclusive no Rio de Janeiro, que poderão te orientar. Claro que pode fazer tudo. Eu acredito que o conjunto é melhor ser feito de uma vez do que parcialmente. Agora, quem melhor vai orientá-la é o cirurgião plástico que você escolher. Muito bem. A pergunta agora é da dona Ivonete. Ela fala: boa tarde, doutor Paulo. Boa tarde, Cláudia. Acompanhando o Vida Melhor, como todos os dias o faço. Parabéns pelo programa. Muito obrigada. Ela pergunta o seguinte: na cirurgia de mini lifting, eu corro muitos riscos, pois já sou idosa, tenho 72 anos, mas não me conformo com o aspecto da minha pele. Eu tenho que tomar anestesia geral? Ivonete, gostei da sua pergunta. É uma pergunta de quem chegou aos 72 com sabedoria. Você deve enfrentar, sim, fazer a sua cirurgia plástica e existe toda a possibilidade, desde que seus exames clínicos estejam em ordem e o colega que vai conduzir tenha experiência. A cirurgia, nesses casos, é feita só com sedação e anestesia local. Corre muito bem, sem riscos maiores. E quanto tempo é o pós-operatório para a pessoa se sentir bem, poder passear e ir a uma festa? Eu digo sempre que ela tem que se ausentar por 21 dias, no caso da cirurgia facial, para ela voltar à festa. Mas já com uma semana, vai minimizando aquele inchaço que existia inicialmente em função das novas medicações que são utilizadas. A Glória, ela é de Catanduva. Ela diz: boa tarde, doutor. Boa tarde, Cláudia. Eu gostaria de saber se tem idade certa para corrigir as orelhas de abano. O meu filho ele tem 3 aninhos, mas eu já sei que não vai ser bom para ele. Muito bom. Ela tem razão, pensando no seu filho, no bem-estar dele na escola. As crianças são pessoas que têm uma sinceridade exacerbada e não medem suas palavras e também tem um grau da maldade. Então, era muito comum, na época que ainda não existia o celular, os apelidos eram orelhão ou dumbo ou aquelas brincadeiras jocosas que podem maltratar aquele ser novinho que está frequentando a escola, fazendo com que ele não queira nem ir mais à escola. A idade ideal pode operar a partir dos 7 anos, sem nenhuma contraindicação. Essa é uma cirurgia que dói bastante? Não, ela não dói. Você tem que usar uma faixa para se adaptar antes da cirurgia. É isso que eu faço com meus pacientes. E após a cirurgia, também é importante o uso da faixa para modelar a orelhinha que você vai esculpir, né, nas suas cartilagens e reposicioná-las. É importante que o paciente tenha consciência que ao dormir ele vai dormir com uma faixa durante um período de 2 meses para terminar a fase inicial da cicatrização. Então Mas é importante ajuda também muito, fazer isso na época de ajuda férias, né? Para quem também. é criança que está indo à escola. As crianças na época das férias. Mas é uma cirurgia que também é procurada por jovens e adultos.
Esses jovens que vão submeter ao exame vestibular, passam o vestibular e vão ter que cortar o cabelo, muitas vezes eles camuflavam com o cabelo e no dia da matrícula, aquele desespero, aquilo machucava, mas ele não revelava aos pais. E a gente acaba operando também nessa ocasião. Olha lá, bem interessante. Agora tem uma pergunta aqui que vem de Campo Dourado. Lúcia Regina, ela diz o seguinte: boa tarde, doutor, boa tarde, Cláudia. Eu gostaria de saber se existe uma indicação para as pálpebras, ou seja, ainda sou jovem, tenho 35 anos, mas sinto que elas já estão caídas e a parte de baixo bem enrugada. Já posso fazer ou é muito cedo? Sim, já pode sim, ela pode submeter a cirurgia na região palpebral que vai rejuvenescê-la. Não é incomum pacientes com essa idade aparecerem com essa situação de pálpebras inchadas. É uma tendência hereditária e muitas vezes somadas a problemas do dia a dia, ou mau sono, ou patologias, ou seja, hipertensão, que podem levar a essa situação. Perfeito. Eu agora vou contar meu segredo para a gente poder falar um pouquinho desse procedimento, pode ser? Pode. Tem gente que fala, ai, não mostra, eu não ligo não, sabe por quê? Eu acho que pode te ajudar. Tem muita gente que fica convivendo com desconforto, que não se sente bem com alguma característica do seu corpo ou do seu rosto, e existe, como eu falei ainda há pouco, médicos profissionais altamente talentosos, estudiosos, dedicados, que vivem para ajudar ao próximo. E eu, há muitos anos atrás, eu acho que isso já tem o quê? Uns 25 anos, talvez 20 anos, eu procurei o Dr. Paulo Matsudo para corrigir algo que me incomodava no meu nariz, né? E eu vou mostrar a foto para você perceber o que é possível fazer e como uma simples mudança muda tudo. Eu percebi na foto que ele me mandou hoje, que eu nunca tinha visto antes e depois, que o rosto até levanta. Só levantou o nariz, mas o rosto levanta. Dá uma olhadinha. Cadê a foto? Tá aí? Ah lá, a Cláudia antes e depois. Você sabia, Rivaldar? Ah lá, tinha o narizinho pra baixo, não era isso? Tinha o narizinho pra baixo. E como é que foi essa cirurgia? Como é que é uma rinoplastia? Bom, o mais importante é como o paciente chega até nós, o que a paciente deseja. E eu me lembro muito bem que nós conversamos a respeito e eu falei, eu gosto de dar uma característica natural, que acho que é isso que valoriza o resultado final. Porque você ser reconhecida na rua, aquele nariz é operado, que é aquele famoso nariz curto, né? Não é interessante. E no caso específico da Cláudia, aí eu que fiquei muito feliz, não só com o resultado estético, mas o resultado funcional, Cláudia. Porque é impossível você ficar olhando as pessoas todas com o nariz igual por aí. Isso não é interessante. E o pior, a fala. A fala fica uma fala nasalada, coisa que você não tem, você fala muito bem, todo mundo percebe que você consegue falar rapidamente e entender, porque é difícil isso, não é? É uma arte, né? E a cirurgia do nariz não a prejudicou. Não, muito pelo nada. contrário, né? E eu voltei muito rápido. Na época eu fazia um outro programa, que é aqui em São verdade. Paulo, que era, né? Aqui já acabou, que era o Shop Tour. Então eu andava de um lado para o outro e eu voltei em uma semana. Foi, eu falava, Foi não, muito Cláudio, rápido. isso não pode. E um dia, cruzando com a reportagem, ele estava no carro, um calor a pino. Falei, Cláudio, que é isso? E tava eu lá, Exatamente. com um ventiladorzinho, Exatamente. fazendo minhas compressinhas, mas já tinha voltado a trabalhar, Já porque tinha voltado a nem trabalhar. hematoma praticamente eu tive. Pois Foi são, muito bom. são os cuidados que a gente tem que fazer em escolher uma data correta, bons exames, né? Um bom anestesista, isso tudo é um conjunto. Eu sempre divido com a minha equipe, que realmente é uma equipe abençoada, né? Então você tem que ter um bom contato com a tua instrumentadora, com a sua auxiliar, com sua anestesista. Doutor, a experiência de um médico cirurgião plástico faz diferença? Eu sei Faz. que é uma saia justa, mas eu acho importante para a gente alertar os nossos porque telespectadores. É uma curva de aprendizado, né? E esses cirurgiões que saem pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica não só fizeram o curso médico, fizeram a residência, a especialização na cirurgia plástica. Então isso já deixa assim um certo background para eles iniciarem a sua vida. É claro que com o tempo cada um, né, vai adquirindo uma experiência maior. É como uma jovem entrevistadora ou uma diretora de programa no início,
e com toda a sua experiência. Vai aprendendo, né? Não, você vai ensinando agora, vai né, aprendendo. Cláudia? Vai Então, ensinando. é interessante sim. É antiético a gente perguntar ou pedir para o médico para ver trabalhos anteriores, para ver o que ele fez? Olha, a melhor indicação é o boca a boca. Né? Você mesmo chegou até nós dessa forma e é a forma que eu acredito que é o melhor. Porque cirurgia plástica não é uma cirurgia em série. Então você tem que se dedicar naquele momento e se concentrar para aquele paciente. Então acho que isso também faz uma grande diferença, as pessoas têm que entender. Claro que quando você é jovem, você opera vários casos, até por necessidade no hospital. Quando você está com um paciente na sua clínica particular, você tem que entender melhor que aquilo necessita de você uma dedicação maior. Né? Então você não pode ficar fazendo disso só o seu meio de ganho, mas sim de obter o resultado, ser parceiro nessa hora. Ok. Aliás, eu sempre falo bastante aqui da importância da parceria entre médico e paciente. Converse bastante. Eu vou frisar mais uma vez o que eu aprendi com o Dr. Paulo Matsudo. Pesquise se o médico que você está fazendo contato é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso é importantíssimo, isso é imprescindível. E outra coisa, faça uma cirurgia segura. O que é uma cirurgia segura? Olha, segura é estar com um profissional na área que pelo menos tem os 3 Cs. O primeiro é a capacidade que todos têm que ter. O comprometimento, que é uma consequência do tempo. E o terceiro, se tiver, melhor não operar, coração. Então, se não tiver o coração, Cláudio, é melhor não operar. E isso você sente, o paciente sente. O paciente percebe quando ele é tratado com carinho, desde a recepção até o final. Então, acho que isso daí são qualidades importantes, né, para você compartilhar depois uma qualidade de vida que vai seguir aí. Claro, isso é todos maravilhoso. nós. Agora, é claro que a medicina, ela avança o tempo inteiro e a gente falou sobre isso no comecinho da nossa entrevista e o Dr. Paulo Matsudo trouxe aqui próteses diferentes e que tem um avanço tecnológico muitíssimo interessante. Não faz muito tempo, mas acho que coisa de 3 anos, a gente teve aquele escândalo das próteses que Exatamente. vazaram e das pessoas tendo que trocar essas Exatamente. próteses, né? Hoje, olha a novidade. Eu acho que isso daqui é elucidativo e a Cláudia tem esse poder, não só do macro, mas e no micro das situações. Então, Cláudia, você lembra muito bem que a prótese, ela é bem usada, ela vai ter uma satisfação maior ao paciente. O que nós estamos trazendo, essa prótese acabou de ser aprovada na Anvisa. Eu acho que é a primeira vez na televisão brasileira que você vai ver e vai daqui a um tempo lembrar. Qual o diferencial dela? São algumas das características. Pode fazer o toque nela, vou mostrar a câmera. Você percebe que a diferença... Gente, gostosinho apertar isso. Então, ela realmente parece um tecido mamário, né, do seio. E ela foi muito estudada, tanto é que ela já está em mais de 60 países. Esse toque é diferente das anteriores? É um toque diferente. Ele é mais macio. A qualidade dela também no seu acabamento e no seu peso específico. Essa então, é a mesma, é só a mesma. muda o formato. Muda o formato, o volume, e você percebe que ela não é nem áspera, nem lisa. Então aqui é nanotecnologia, ela é nanotexturizada. Ela é mais segura. Ela é mais segura. Ela é mais segura até naquela situação de formar a cápsula. Por outro lado, como você estava mesmo referindo, em próteses que lá depois teve problema, como é que aconteceu? Com esse microchip, você tem... Ela tem um microchip. Tem um microchip. Tá, ela tem um que tá microchip, aqui dentro, não ó. sei se o câmera Vamos consegue... ver se a gente consegue mostrar aqui. Mostrar para os dois aqui, ó. Esse microchip vai dar a precisão dessa prótese para o médico. Para o médico e para o paciente. Porque você tem um leitor óptico que você, amanhã, na dúvida, que prótese que essa paciente está utilizando, você, por favor, fica assim, Cláudia, como se estivesse no teu... Você controla por aqui e vem exatamente a numeração. Com essa numeração, você tem o rastreamento e sabe exatamente qual é a origem dessa prótese, o tamanho, o volume, o formato, Olha que maravilha. que vai ajudar muito ao médico. Falando em volume e em formato, e aí a gente saiu do rosto, agora vamos falar de seio. É a paciente que decide ou cada corpo pede um tamanho e um formato de prótese? Muito bem. São as duas coisas, né? O desejo da paciente sempre deve ser levado em consideração.
E ela está te pagando profissionalmente para você, com tua experiência, mostrar a ela qual é a prótese ideal. A prótese ideal, na minha conceituação, é aquela que deixa o corpo harmonizado com o restante. Então, teu ser vai ficar harmônico com o resto do teu corpo. É importante, e para isso, Cláudio, existem medidas. E essas medidas é que vão determinar. Você não pode, uma pessoa com tórax estreito, falar, mas minha prima pôs uma prótese de 400. Bom, vai ver a prima dela. Tem 1,80 m, tem um tórax largo, né? Então, e tem tecido que comporta a prótese. E muitas vezes o paciente não tem nada, quer uma de 400, vai acabar até causando estrias e não existe essa possibilidade. Nós estamos falando em extremos, mas sempre o bom senso deve predominar. O exame físico é fundamental para você identificar o que é tecido mamário, o que é glândula mamária, o que é pitose da mama, ou seja, a queda da mama, e o que você vai conseguir em termos de colo, que é isso que toda mulher quer, né? Esse colo é importante não só para projetá-lo, mas imaginar que no decorrer do tempo a mama vai e pode se deslocar. A força da gravidade sempre vai ser preservada e isso deve ser conversado com o paciente, tanto nos casos de redução mamária, que nós estamos utilizando a prótese, que é mastopexia com prótese, como simplesmente na colocação da prótese para o aumento mamário. Existem situações de amastia, que não existe mama nenhuma na mulher, e hipomastia. Na mastia, nós colocamos abaixo do músculo sempre. Na hipomastia é discutido e utilizamos também a parte superior do músculo para dar um forro e ficar uma mama mais natural. E nos casos só de aumento, nós colocamos abaixo da glândula com uma solução muito interessante. Muito bem. Eu acho que deu para aprender um pouco, a gente teve aí a clareza de que alguns procedimentos podem e devem ser feitos com segurança. Eu deixo aqui todo o meu carinho para você e agora a gente está bem íntimo, né? Porque você já sabe de segredos, mas para te encorajar mesmo, não fica empurrando aí por uma vida inteira algo que está super desconfortável se existem profissionais prontos para te ajudar. Então busque sim um bom profissional. Eu estou do lado de um maravilhoso que eu tenho muita honra de conversar. Obrigada por ter vindo. Volte mais vezes para a gente aprender mais sobre cirurgia plástica. Dr. Paulo Matsudo, ele tem um site que tem tanta informação, tem tanto vídeo maravilhoso. Aliás, eu fiquei encantada. Nunca vi na minha vida um site com tanto vídeo. E os vídeos, gente, que explicam, eu falei de plástica de nariz, mostra como é que faz, como é que vem pra cá, vai pra lá, a abdominoplastia, como é que é feita. É incrível. Entra no site que você vai amar. É cirurgia plástica estética.com.br. Desculpa, não é cirurgia não, é cirplasticaestética.com.br. cirplasticaestética.com.br. E lá no Face, Cirurgia Plástica com Matsudo ou no Insta, Clínica_Matsudo. Quer ligar? 011 2577 7007. Até a próxima, tô te esperando, tá bom? Com prazer. Obrigada. Tudo de bom.